Olá, bom dia, pessoal. No primeiro capítulo da apostila que a gente vem vendo nessas últimas aulas, a gente falou sobre socialismo utópico, é isso? Sobre aquele ideal de socialismo, com todas aquelas ideias, vamos dizer assim, puritanas, perfeitas, mas que na verdade se mostrou utópico, porque o proletariado, por exemplo, começou a ver que aqueles ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, eram tidos como igualdade, liberdade e fraternidade do ponto de vista da burguesia, mas não se faziam reais, né, para a classe mais pobre, por exemplo. Mas então vamos lá, vamos começar com o capítulo 2. Então, dentre as muitas coisas que está lá nesse capítulo, tem uma parte bem interessante, vamos abrir aspas aqui, tá? Que fala que um sistema universal, definitivamente plasmado no conhecimento da natureza e da história, é incompatível com as leis fundamentais do pensamento dialético, que não inclui, mas longe disso, implica que o conhecimento sistemático do mundo exterior em sua totalidade possa progredir gigantescamente de geração em geração. Isso o pensamento dialético dizia, né? Diz. Então, mas o que a gente vê mais pra frente no capítulo? A gente vê justamente a luta de classes entre o proletariado e a burguesia. E aí a gente vê o avanço da indústria e a dominação política. Então aqui vamos dar uma pausa para comentar. A gente vê o avanço das indústrias e essa dominação política. Em que cenário que ela surge? Eu vou, para comentar isso aqui, eu vou pedir a ajuda de Paulo Freire, que ele fala o seguinte, que o dominado, quando ele se torna um dominador, certo? Ele vai oprimir o oprimido, tá? Quando ele se torna dominador, ele passa a condição de opressor, entendem? O que eu estou querendo dizer aqui? Que antes existia, certo? Os reis, as rainhas, né? A realeza. E a burguesia, ela era dominada, por exemplo. Com a queda da realeza, a burguesia entrou em ascensão, certo? Com isso, na verdade, a luta de classe, ela começou a ficar mais forte, né? As lutas entre o proletariado e a burguesia começou a ser mais evidente. E essa burguesia começou a exercer uma dominância política, porque antes ela estava numa condição de subalterna e com o avanço da indústria, com a queda da monarquia, da realeza, né, ela começa a alcançar esse patamar de dominação política e exercer dominação sobre esse proletariado. E aí faz surgir alguns fatos. E esses fatos, como está escrito aí, eles refutaram cada vez mais, rotundamente, as doutrinas burguesas da identidade de interesses entre capital e trabalho. Isso é o que eles pregavam, né? A harmonia universal, o bem-estar geral das nações, como fruto da livre concorrência, que era o que pregava aí a burguesia. Só que esses fatos começaram a refutar todas essas ideias pregadas pela burguesia. Então, pessoal, a gente vê também, que deixa bem claro no texto, que o socialismo anterior, que é aquele socialismo utópico, ele criticava o modo de produção capitalista existente
e suas consequências, mas não conseguia explicá-lo, nem podia, portanto, destruí-lo ideologicamente, certo? Nada mais lhe restava senão repudiá-lo, pura e simplesmente como mal. Por quê? Ele fala isso porque esse socialismo anterior, que era o socialismo utópico, ele não conseguia explicar o capitalismo, certo? A produção capitalista, e, e conseguia simplesmente repudiá-lo, imputá-lo como um mal, fazer um antagonismo, mas um antagonismo muito infantil, sem conseguir atacar os verdadeiros pontos negativos, quais as causas, quais os interesses. Então, esse socialismo anterior, esse socialismo utópico, não conseguiu fazer isso, certo? Não conseguiu analisar, certo? Cientificamente e fazer uma contraposição científica. E sem conseguir fazer isso, não conseguir explicá-lo e, portanto, né, como está falando aí, destruí-lo ideologicamente. Então, por isso e outras causas, esse socialismo, ele fracassou, né? Ele fracassou nesse ponto de vista. Mas a gente vê surgindo, algum tempo depois, Karl Marx, e ele começa a idealizar, estudar, e na verdade ele identificou 2 pontos essenciais, que eu vou falar aqui de um, e a próxima aula vai ser sobre um outro, porque é justamente o título do último capítulo desse material que a gente está vendo junto. Então, um dos pontos que ele identificou foi a existência da mais-valia. Então, o que é essa mais-valia? Foi a descoberta que veio revelar que o regime capitalista de produção e a exploração do operário, que dele se deriva, certo? Se deriva do quê? Desse sistema capitalista, né? Tinham por forma fundamental a apropriação do trabalho não pago. Que o capitalista, mesmo quando compra a força de trabalho de seu proprietário, por todo o seu valor, por todo o valor que representa como mercadoria no mercado, dele retira sempre mais valor do que lhe custa, e que essa mais-valia é, em última análise, a soma do valor de onde provém a massa cada vez maior do capital acumulado. Então, é daí que surge a riqueza do capital, né? É justamente dessa mais-valia, que nunca é paga como se deveria, como nunca é paga de acordo com o que ela produz. Ela produz sempre mais do que pagam, certo? Um operário ele sempre produz mais do que pagam pelo seu trabalho. Por isso que existe um capital acumulado muito grande, e daí essa é a teoria da mais-valia, tá certo? E na próxima aula, então, a gente vai falar sobre o materialismo histórico, tá certo? E aí a gente vai terminar esse material, e aí a gente faz. Eu acho que vai dar para a gente fazer assim, pessoal. A gente termina esse material na próxima aula e já engata, certo? De maneira mais leve, mas já engata uma introdução do próximo assunto, ok? Beleza? Então, hoje vocês vão fazer o seguinte: vocês vão escutar uma música, tá? Tá aí nos links. No link é o único link que eu compartilhei. Então, vocês vão escutar essa música e vão responder, certo? De forma dissertativa, ou seja, vocês vão escrever a ideia de vocês sobre o que está sendo perguntado, tá certo? Tenham uma boa semana, um beijo, um abraço, fiquem com Deus.